Bom, pessoal, para terminar a nossa parte de fosforilação oxidativa, a gente vai relembrar uma história que começou lá na via glicolítica. Vocês lembram que lá na via glicolítica a gente formou uma molécula de NAD reduzido? Na verdade, duas moléculas de NAD reduzido, não é isso? Para cada molécula de glicose, a gente formou duas moléculas de NAD reduzido. Aqui, só para vocês lembrarem, no citosol, a gente teve a glicólise e a gente, quando transformou uma glicose em 2 piruvatos, a gente formou, no caso, líquido, 2 ATPs e 2 NADs reduzidos. E os elétrons deste NAD reduzido também deverão ir para a cadeia transportadora de elétrons. E observem que interessante, eu tenho uma setinha aqui, levando esses elétrons para o complexo 1, beleza, elétrons do NAD vão para o complexo 1, tudo que a gente já viu. Olha que interessante, eu tenho uma setinha aqui mostrando que esses elétrons também podem ir para a ubiquinona, não é verdade? Na verdade, aqui a gente vai ver que é uma outra proteína e aqui está a ubiquinona, para ser mais precisa. Mas entra aqui nessa proteína que depois vai se associar à passagem, né, dos elétrons para a ubiquinona. Uai, como é que é isso? Então, agora o que a gente vai ver é justamente como ocorre a passagem desses elétrons produzidos na via glicolítica para a cadeia transportadora de elétrons, tá? E aí tem um conceito muito importante que eu já falei para vocês, é que a bicamada lipídica, a membrana interna da mitocôndria, é muito seletiva e ela não deixa passar qualquer molécula. E ela não deixa passar os NADs reduzidos. Eles não conseguem passar pela bicamada lipídica. Significa dizer que eu não consigo pegar este NAD reduzido e mandar para o interior da mitocôndria. Além disso, vocês lembram muito bem que eu preciso oxidar esse NAD para formar o NAD+, para que novamente ele possa ser uma coenzima da enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Não é isso? Para a gente poder alimentar a via glicolítica. Tá certo? Então, também não seria muito inteligente da minha parte passar esse NAD direto para o interior da mitocôndria e aí ele se transformaria em um NAD oxidado aqui, deveria voltar, enfim. Então, considerando isso, primeiro que este NAD reduzido não consegue atravessar a bicamada lipídica da mitocôndria e que eu preciso de NAD oxidado aqui no citosol para manter a via glicolítica, como é que eu pego esses elétrons aqui e jogo na cadeia transportadora de elétrons? Nós temos duas maneiras de fazer isso. A primeira que eu vou falar para vocês é a lançadeira, no sentido realmente de que vai lançar esses elétrons para o interior da mitocôndria, a lançadeira de glicerol fosfato. Então, observem o seguinte, nós temos lá o nosso NAD reduzido que foi formado na via glicolítica. E eu quero formar novamente o NAD oxidado para que ele volte e alimente a via glicolítica e me interessa que esses elétrons que eu retire do NAD, eles consigam alcançar a cadeia transportadora de elétrons para formar molécula de ATP. Bom, então o que vai acontecer lá no citosol? No citosol, nós vamos pegar a dihidroxiacetona fosfato, que vocês conhecem, que é um intermediário da via glicolítica, e vamos transformá-la em glicerol 3-fosfato. Essa molécula aqui de glicerol 3-fosfato, ela vai receber os elétrons provenientes do NAD reduzido. Então, aqui eu formo o NAD oxidado. Beleza, resolvi um problema. Esse NAD oxidado agora pode ir novamente para a via glicolítica, tá certo? Tendo agora esses elétrons aqui na molécula de glicerol 3-fosfato. E quem transforma?
de hidroxiacetona fosfato em glicerol 3-fosfato é uma enzima chamada glicerol 3-fosfato desidrogenase citosólica, ou seja, ela está no citosol. Bom, o glicerol 3-fosfato, diferente do NAD reduzido, consegue passar para o espaço entre a membrana, tá certo? E lá no espaço entre a membrana, eu tenho novamente glicerol 3-fosfato desidrogenase, mas agora é a mitocondrial. E o que ela vai fazer? Ela vai formar, tá certo? A partir do glicerol 3-fosfato, a dihidroxiacetona fosfato, que consegue sair, voltar para o citosol e pode alimentar a via glicolítica ou, enfim, participar do mesmo ciclo, tá? No entanto, aqui no citosol, ela utiliza o NAD reduzido como coenzima, formando um NAD oxidado. A glicerol 3-fosfato desidrogenase mitocondrial utiliza um FAD oxidado, formando um FAD reduzido, tá certo? E a gente sabe que os elétrons provenientes do FAD, aqui a gente viu somente os elétrons provenientes do FAD, no caso do complexo 2, que é a succinato desidrogenase, saem do complexo 2 e vão para o biquinona. Aqui que a gente tem mostrando para vocês é justamente a enzima que a gente acabou de falar agora aqui, glicerol 3-fosfato desidrogenase. Tá vendo aqui, ó, a glicerol 3-fosfato desidrogenase pode receber esses elétrons provenientes do NAD reduzido lá na via glicolítica e vai passar eles direto para o biquinona. Tá certo? Então, quando o nosso organismo utiliza a lançadeira glicerol-fosfato, a gente não passa os elétrons deste NAD pelo complexo 1. Eles vão direto para o biquinona, complexo 3, citocromo C, complexo 4. A lançadeira glicerol-fosfato ela é muito comum nas células musculares esqueléticas, tá? Daqui a pouco a gente vai ver qual que é a consequência dessa diferença entre NAD reduzido aqui e aqui os elétrons virem parar em uma molécula de FAD reduzido. A gente tem uma outra lançadeira, chamada lançadeira malato-aspartato, que também é capaz de lançar os elétrons provenientes do NAD reduzido lá na via glicolítica para o interior da mitocôndria, tá certo? Essa lançadeira malato-aspartato ela é muito comum nas células cardíacas e também no fígado. Bom, o que acontece aqui? Aqui acontece o seguinte, no caso da lançadeira malato-aspartato, os elétrons do NAD reduzido provenientes da via glicolítica serão doados para o oxalacetato, formando então o malato. E isso daqui é feito por uma enzima chamada malato desidrogenase, o mesmo nome da enzima que a gente vê lá no ciclo de Krebs, que se vocês observarem bem, é uma reação reversível, tá certo? E lá no ciclo de Krebs a gente transforma o malato em oxalacetato. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. Enfim, então lá no citosol, o oxalacetato ele vai receber os elétrons do malato, os elétrons provenientes do NAD reduzido na via glicolítica, formando o NAD oxidado, que agora pode retornar e alimentar a via glicolítica, tá certo? O oxalacetato, ele também não consegue passar diretamente para o interior da mitocôndria, não, tá? Então, o oxalacetato vai ser transformado em malato, o que permite agora a entrada na mitocôndria, porque o malato, ele consegue entrar na mitocôndria, tá certo? Ele tem um transportador que permite que ele entre na mitocôndria. E toda vez que o malato entra por esse transportador, sai uma molécula chamada alfa-cetoglutarato, que vocês também conhecem lá do ciclo de Krebs. Bom, aquele tipo de transportador antiporter entra, ao mesmo tempo que entra uma molécula, sai outra molécula pelo mesmo transportador. O malato no interior da mitocôndria vai ser então transformado em
oxalacetato. E isso daqui é uma reação do ciclo de Krebs que vocês conhecem. E o malato, então, quando transformado em oxalacetato, ele forma um NAD reduzido. E aqui, então, eu tenho novamente esses elétrons do NAD reduzido lá no citosol, agora no interior da mitocôndria. E esses elétrons aqui do NAD reduzido, que interessante, eles vão então para o complexo 1 da cadeia transportadora de elétrons. Por isso, então, a gente tem aqui mostrando que podem ir ou para essa enzima aqui, ou então para o complexo 1, como a gente já tinha visto anteriormente. Tá certo? Bom, formando então o oxalacetato. O oxalacetato, como eu falei para vocês, ele não pode retornar para o citosol livremente, ele não consegue passar pela bicamada lipídica da mitocôndria, tá certo? Então, o oxalacetato, numa série de reações, uma série na verdade não, o oxalacetato ele vai ser transformado em aspartato por uma reação orquestrada por uma enzima chamada transaminase. E, ao mesmo tempo, o glutamato vai ser transformado em alfa-cetoglutarato, tá certo? E aí, o alfa-cetoglutarato consegue retornar para o citosol, assim como o aspartato também retorna para o citosol. E vejam que, quando eu tiro um aspartato, eu coloco um glutamato para o interior da mitocôndria. Lá no citosol, o aspartato vai ser novamente transformado em oxalacetato, permitindo alimentar o ciclo, e esse alfa-cetoglutarato vai ser transformado em glutamato, que volta para o interior da mitocôndria, permitindo que a gente alimente essa lançadeira de malato aspartato, onde eu consigo trazer o NAD reduzido, os elétrons do NAD reduzido do citosol, proveniente da via glicolítica, para o interior da mitocôndria. Então, olha só que interessante, esses elétrons do NAD reduzido podem entrar aqui no complexo 1 da cadeia transportadora de elétrons ou podem, através da enzima glicerol 3-fosfato desidrogenase, que está representada aqui, serem doados para o biquinona. E qual vai ser a diferença, então, que a gente vai ter entre uma lançadeira e outra? Observem que se eu entro pela lançadeira malato-aspartato, o NAD, eu consigo regenerar o NAD no interior da mitocôndria. E o NAD dou os elétrons para o complexo 1, onde saem prótons. A gente tem também passagem de prótons pelo complexo 3 e pelo complexo 4. Ou seja, aqui a gente lembra que libera 4 prótons, aqui 4 prótons e aqui 2 prótons, onde a gente tem mais ou menos o total de 10 prótons sendo liberados com a passagem dos elétrons provenientes do NAD reduzido. No entanto, se eu pego este NAD e uso a lançadeira glicerol fosfato, ele vai entrar aqui nessa enzima sendo doado para a ubiquinona e aí eu vou direto para o complexo 3, onde saem 4 prótons e mais 2 prótons aqui do complexo 4. Então, eu consigo bombear somente 6 prótons. E a gente viu que os prótons são importantes para formar o ATP. Então, nós veremos que o NAD, ele consegue, como ele bombeia mais prótons, ele vai conseguir formar mais ATP do que o NAD, do que o FAD, reduzido, tá certo? Este cálculo, eu vou fazer um vídeo especificamente explicando esses cálculos do NAD e do FAD reduzido, dos prótons que são liberados e a quantidade de ATP que a gente consegue formar. Vai ser bastante matemática, muito mais do que bioquímica. Mas eu espero que vocês entendam que a entrada pela lançadeira malato-aspartato faz com que eu consiga liberar mais prótons, consequentemente eu vou formar mais ATP. A entrada desse NAD proveniente da via glicolítica pela lançadeira glicerol-fosfato faz com que eu libere menos prótons, porque eu formo um FAD reduzido, que vai doar os elétrons diretamente para a ubiquinona, e eu acabo liberando somente 6 prótons
para o espaço entre membranas e, consequentemente, formarei menos ATP. Tá certo, pessoal? Vejo vocês, então, no vídeo da explicação matemática para essa conta dos prótons e dos elétrons provenientes do NAD e do FAD reduzido. Até mais!